Olá, bom dia, paz a todos. Vamos tomar para a nossa meditação o texto que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 a 28. Assim está escrito: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Esse é o texto que vamos meditar nesta manhã, falando sobre 7 dádivas que Deus nos dá. O texto que li para nossa meditação fala do momento em que Paulo estava lá em Atenas e foi levado ao Areópago. Passando por ali, ele observou e viu muitas coisas, muitas crendices daquele povo, vários altares erguidos, cada um a um Deus diferente, porém ele encontrou um que estava designado ao Deus desconhecido. Entendeu, discerniu da parte de Deus que ali era o caminho por onde ele deveria começar para apresentar a aquele povo supersticioso o Deus vivo e verdadeiro, conforme ele mesmo começa dizendo. Ao Deus desconhecido foi um altar que ele encontrou. E ele disse: Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então ali foi uma porta que Deus abriu e Paulo entrou com a pregação genuína da palavra de Deus e começou falando do princípio de tudo. Antes que todas as coisas existissem, Deus já é. Ele é eterno. Não tem passado, não tem presente, não tem princípio e não tem fim. Deus é um eterno. Ele vive em todo o tempo. E ele começa a dizer que ele é Senhor do céu e da terra, ou seja, Deus governa sobre céus e terra. Tudo está debaixo do seu controle. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas. Ele aceita, ele manifesta-se, ele opera, ele participa com os homens criados à sua imagem e semelhança para demonstração do seu amor, do seu plano, do seu propósito. Não que os homens tenham poder de colocar Deus aonde eles querem, num lugar, numa caixa, num templo, numa catedral. O homem não tem poder disso. O homem, ele é criatura, Deus é criador. O homem é servo, Deus é Senhor. Então, ele mostra aqui que este Deus que criou os céus e a terra é um Deus que está acima de tudo e acima de todos e governa sobre todos e cuida de todos. Então ele coloca aqui dizendo, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tudo se origina em Deus. A parte de Deus, nada tem existência. Por isso que a palavra afirma que Deus, na sua eternidade, determinou um tempo que para nós já ficou lá no passado, determinando como princípio, quer dizer,
a partir de agora, ele começou uma obra maravilhosa da criação, dos céus, da terra e de todas as coisas que há, tanto no céu quanto na terra. Inclusive, nós, seres humanos, fomos criados e formados pela mão e pelo assopro de Deus. Então, nós precisamos entender que nós nos originamos em Deus. Deus é que deu origem à nossa existência, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, é impossível contar a existência humana sem relatar que ela originou-se em Deus. Foi um plano, um propósito do amor de Deus de assim fazer. Então, ele começa dizendo 3 coisas que Deus fez. É ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, veja, em primeiro lugar, Deus nos formou do quê? Do pó da terra. O pó da terra deu forma a ele, e este pó da terra, Deus deu vida, respiração. Deus soprou-nos o fôlego de vida, conforme vamos observar logo mais. E todas as coisas que são necessárias à nossa existência na terra, que também foi criada por Deus. A terra vive entre águas, águas de cima e águas de baixo, e a terra se sustenta unicamente pelo poder da palavra de Deus. Então ele diz: e de um só ele fez toda a geração dos homens. Deus não formou vários ao mesmo tempo. Ele formou um único homem e soprou nele o seu espírito. Ao passar do tempo, Deus observou que o homem vivia só, fez a ele uma adjutora, uma auxiliadora, que lhe trouxe como companheira, como esposa, como sua mulher, para viverem, desfrutarem o plano de Deus e darem continuidade àquilo que Deus colocou no homem e na mulher. Quer dizer, o princípio da propagação da espécie, da multiplicação da espécie humana. E diz: e de um só fez toda a geração dos homens. Quer dizer, de um homem e uma mulher que foi unido por Deus, ele então trouxe à existência homens e mulheres ao longo do tempo e dos séculos para habitarem em toda a terra. Esta foi a promessa de Deus, que o homem dominasse, que ele frutificasse, que eles crescessem e que eles enchessem a terra. Então nós observamos aqui que de um homem e uma mulher, a única condição de haver a propagação da espécie humana, a multiplicação da humanidade na terra, elas só existem na intimidade de um homem com uma mulher. Fora deste princípio, deste padrão estabelecido por Deus, não existe propagação da vida humana. O que existe são aberrações, absurdos, provocações ao poder criador de Deus. Porém, multiplicação da espécie humana só entre o relacionamento de um homem com uma mulher para esta finalidade. Então diz que, e por de um só, ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Deus não criou a terra para ficar vazia, mas Deus criou-a para ser habitada. E Deus determinou para cada lugar da terra e para cada tempo o limite que cada um deveria ocupar. Então diz aqui: para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos. A cada um Deus permite vir num tempo. Aqueles que começaram, Deus permitiu que viesse o princípio. Nós já estamos caminhando para o final. Deus nos permitiu que viéssemos agora, neste tempo. Este é o tempo que Deus escolheu
para a nossa existência aqui na terra. E nós precisamos reconhecer isto e sermos agradecidos a Deus, porque Ele cuida de tudo. E diz, determinando os tempos que já dantes, quer dizer, que antes já foram ordenados por Deus. Não é que nasce uma pessoa hoje, vai se ordenar um tempo e um espaço, um limite da sua habitação. Não, isso já foi determinado anteriormente por Deus, que tudo está debaixo do seu poder. Então, já dantes ordenado, e os limites da sua habitação. Então, eu creio plenamente nesta verdade absoluta da palavra de Deus, que Deus já determinou o tempo da nossa existência e também os limites da nossa habitação, até aonde nós devemos habitar. Então, nós observamos isto, que significa o cuidado responsável de Deus para com a sua criatura amada do seu coração. Para que eles buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Se nós observarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, nós vamos perceber que Deus não está longe de nós. Por quê? Nós estamos vivos como? Porque a presença de Deus mantém a nossa vida. Nós estamos enxergando por quê? Porque Deus mantém a nossa visão perfeita. Nós ouvimos por quê? É a ação do poder de Deus. Como nós falamos? Por bondade e misericórdia de Deus. Como nós nos movemos e existimos? Pelo cuidado e a provisão de Deus. Então veja, em tudo que olharmos a nossa própria vida, nós vamos encontrar Deus movendo-se e nos mantendo vivos até o presente. Por isso que ele diz que ainda que tateando as pessoas o buscassem sem enxergar, mas pelo fato de estar desfrutando da vida que procede de Deus, ele certamente o encontraria. Ele diz, ainda que não está longe de cada um de nós. E então ele vem e conclui agora, no versículo 28 que li, dizendo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como é que vive, como é que se movimenta, como é que existe. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então veja, Deus de um só, ele dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Possuindo vida, respiração e todas as coisas, o que vai acontecer? Nós vamos nele, em Deus, viver, nos mover e existir. É o que nós temos a experiência aqui. Estamos vivos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque ele nos deu a vida, a respiração e todas as coisas. E isso deve despertar o nosso coração para reconhecer a grandeza, o poder, o amor, a misericórdia, a graça e o cuidado deste Deus para com a nossa vida. E nada nos acontece sem que haja uma permissão da parte de Deus. Então nós começamos a entender que o Senhor Deus é aquele que nos dá dádivas. Dádivas são dons. Dons é aquilo que nós não pagamos por eles, mas nós recebemos. Quanto nós pagamos pela vida? Quanto nós pagamos pela respiração? Quanto nós pagamos pelas coisas que desfrutamos? Quanto nós pagamos por viver? Quanto pagamos por nos mover? Quanto pagamos pela nossa existência? Nada. Tudo isto é dom e é dádiva de Deus para a nossa vida. Então nós vamos encontrar a
em algumas partes da Bíblia, pelo menos 7 dádivas que Deus nos dá. Então nós começamos observando aqui, nesse texto escrito por Lucas, que foi a pregação de Paulo ali no Areópago. Alguns se converteram, outros não. Sempre tem sido assim, porque ele foi adiante, inclusive falou sobre o juízo, falou sobre o dia que Deus tinha determinado, mas que ao presente era o tempo do arrependimento, para o perdão e a salvação. Se isto não fosse atendido, eles iriam se encontrar com Deus no juízo. Qual é melhor? Encontrar com Deus como salvo, liberto por Jesus, ou encontrá-lo no dia do juízo para ser julgado e a sentença determinada para uma eternidade sem Deus? É melhor encontrá-lo como salvo através de Jesus. E a salvação foi um plano eterno de Deus estabelecido através de Jesus para a salvação da humanidade. Mas nós encontramos aqui, neste capítulo 17, o versículo 25, que li, que ele dá a todos a vida. Então, o que é a vida? A vida é um dom de Deus. Como se explica a vida? A vida origina-se misteriosamente, é algo sobrenatural. Só mesmo Deus para dar este conhecimento. Mas a nós o que importa não é somente saber como viemos à existência, mas que na verdade estamos recebendo e desfrutando uma vida que nos foi dada e oferecida por Deus. Então o que diz a palavra? Ele deu a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então isto é o que Deus colocou à disposição da humanidade que ele criou através de um homem, de uma mulher, e daí descenderam todos os demais que habitamos em toda a face da terra. É este o ponto que nós precisamos entender e agradecer a Deus por saber que ele nos dá a vida. Então, esta vida que nós desfrutamos da parte do Senhor nosso Deus. Segunda dádiva que Deus nos dá. Ele nos dá o crescimento. Então, em primeiro lugar, originou-se para nós a vida, a existência, partindo de Deus para nós. Segundo lugar, ele nos provê o crescimento. E tem sido assim. Todos quantos nascem, nascemos bem pequeninos, indefesos, dependendo de ajuda, de cuidado, de proteção, de todas as coisas. E a dia, o Senhor vai dando o crescimento, o desenvolvimento de cada vida. Então nós passamos pela idade infantil, passamos pela adolescência, pela juventude, pela meia-idade e pela idade avançada. Estes são os ciclos do nosso crescimento. E isso tudo é feito por Deus. É Deus quem promove o nosso crescimento. Então, nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. E observamos, então, em segundo lugar, a segunda dádiva que Deus nos dá é o crescimento. A primeira é a vida, a segunda é o crescimento. A terceira dádiva que Deus nos dá é a força, a disponibilidade, a coragem, o mover-se. E nós dependemos desta força, é chamada a força da vida, pela qual nós podemos nos mover e localizar-nos de um lado a outro, seguindo adiante. Então, Deus é quem nos dá a força para viver. Então, esta é a terceira dádiva que Deus nos dá. Então, veja quão maravilhoso é o nosso Deus. E há muitos que o ignoram, o desprezam
e acham-se como que se Deus não existisse. Como ele veio à existência, se para ele não existe Deus? É um contrassenso. Não tem explicação. Só o fato de estarmos aqui e vivos representa que há um Deus que deu-nos a oportunidade e soprou em nós o fôlego de vida e nos deu as coisas pelas quais estamos vivendo. Então, as dádivas de Deus são, primeiro, a vida, segundo, o crescimento, depois ele nos dá a força. E esta força, ela vai se solidificando à medida em que o crescimento vai se desenvolvendo. Então, começamos frágeis, indefesos no crescimento. O Senhor Deus vai nos dando força na adolescência, na juventude, na meia-idade, e quando vamos chegando na idade avançada, esta força vai se diminuindo. É o ciclo da vida. Então ele tem o começo, ele tem o meio e ele tem o fim. Por isso é que cuidados especiais devem se ter com as crianças e com os de idade avançada, justamente por isso, pela dependência, pela fragilidade, pela fraqueza. Mas do desenvolver da adolescência, juventude e a meia-idade, a força está na sua plenitude. A vida está com todo o vigor ali. E a existência, o movimento que as pessoas fazem, eles estão no topo da sua força. Por isso que as pessoas realizam-se. E depois, ao final da vida, eles vão se recolhendo para o descanso. Mas então, é o Senhor que nos dá essas dádivas. A primeira dádiva, ele nos dá a vida. A segunda dádiva, ele nos dá o crescimento. A terceira dádiva, ele nos dá a força da vida. A quarta dádiva que Deus nos dá é o mantimento. Deus fez todas as coisas de acordo. Então nós temos o mantimento. De onde nós tiramos o mantimento para a nossa existência? Tiramos da terra na qual vivemos. Então Deus plantou na terra, através do poder da sua palavra, hortaliças, verduras, legumes e frutas. Isto tudo Deus colocou à disposição da humanidade. E como, além disso, ele nos deu também outros alimentos. Ele nos deu a carne das aves, dos peixes, dos animais. E em todos estes elementos, tanto nas hortaliças, nas verduras, nos legumes, nas frutas e nas carnes, existe ali a nutrição balanceada para a nossa vida. E à medida em que nós dela vamos participando, isto vai contribuindo para o fortalecimento, o crescimento e a manutenção do nosso corpo físico para, com saúde e força, desfrutar a vida, a existência que Deus nos permite viver. Então, tudo isto são os cuidados de Deus. É Ele quem dá a todos o mantimento. E as pessoas dizem, não, mas o mantimento eu plantei, o mantimento eu comprei. Tudo bem. Você plantou o mantimento. Quem te deu a semente? De onde produz a semente? Você comprou o mantimento. Quem te deu o dinheiro? Quem te possibilitou um trabalho? Quem te deu a capacidade de trabalhar? Não foi Deus? Então tudo origina-se em Deus. Ora, se tudo origina-se em Deus, então eu tenho que entender que tudo isso são dádivas de Deus que eu recebo sem precisar pagar por elas. O que nós pagamos são as pessoas que compram dos produtores, que são os atravessadores, e eles vêm, colocam no mercado, e o governo vem e toma uma fatia de imposto, e o valor vai encarecendo, e nós temos que pagar por isso. Mas se nós recebermos a semente e plantarmos no lugar onde estamos vivendo,
nós vamos também produzir e vamos colher. E não vai haver este preço a ser pago, porque estaremos desfrutando da bondade de Deus. Então, é Deus quem nos dá o mantimento. Não importa por que vias ele vem, mas ele originou-se em Deus. A gênese daquele mantimento está no Deus que é descrito lá em Gênesis, que ele disse: e dê à terra árvores, legumes, frutas, segundo a sua espécie. Está sendo assim até o dia de hoje e continuará até o final da nossa existência aqui na terra. A quinta dádiva que Deus nos dá é desfrutar da sua graça que foi manifestada através do Senhor Jesus Cristo. Então, pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos vivendo neste tempo que foi determinado a nós por Deus e nos limites da habitação que Deus nos possibilita viver. E aqui vivemos, nos movemos e existimos, desfrutando da vida, da respiração e de todas as coisas que foram preparadas por Deus. Então a Ele glória, honra, louvor, majestade, poder, a adoração, a grandeza deste Deus para com cada um de nós. Então desfrutamos também da graça de Deus. Esta é a quinta dádiva que Deus nos dá. A sexta dádiva que Deus nos dá é o sono. Por que é que Deus nos dá o sono? O sono para refazer as energias gastas da nossa existência, do nosso corpo. Durante o dia nós nos movemos, movimentamos e agimos por um lado e para o outro. Mas à noite o Senhor Deus dá-nos o sono, que é para refazer, restaurar em nós aquilo que durante o dia foi gastado de alguma forma, ou quem sabe, muitas das vezes precisa ser restaurado. E como é que Deus faz isso? Através do sono. Quando nós nos deitamos e dormimos para descansar. E neste nosso dormir há um trabalhar de Deus. Podemos dormir exausto, dolorido, cansado, fatigado, desanimado, mas acordaremos encorajados, animados, dispostos e pronto. Quem fez isso? Deus. Quando ele fez? Durante o sono da noite. Durante o sono. Então a palavra de Deus diz que aos seus amados dá ele o sono. Então quem nos dá o sono e a felicidade de dormir é Deus. O salmista disse: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então observe, até nisto há o cuidado de Deus para com a nossa vida, em nos manter diante da sua presença maravilhosa. E a sétima dádiva que Deus nos dá são as vitórias que o Senhor prepara para cada um de nós. Na nossa vida, nós desfrutamos de lutas, dificuldades, sofrimentos. Algumas vezes perdemos, mas na maioria das vezes ganhamos, e não somos nós que ganhamos com a nossa força, mas é Deus que prepara vitórias para cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória que nós recebemos, ela vem como uma dádiva de Deus. Não é pela nossa esperteza, não é pelo conhecimento, não é pelo apadrinhamento, é por Deus que, por graça e misericórdia, prepara para os seus filhos vitórias ao longo da vida. Todas as pessoas que vieram à Terra, nenhuma delas viveu do primeiro ao último dia sem desfrutar de vitórias. Teve derrotas? Teve. Teve problemas? Teve. Mas teve muitas vitórias, que as vitórias suplantam
o número de derrotas. Quem é que prepara todas estas coisas? É este Deus de quem Paulo começou falando, o Criador, o Senhor dos céus e da terra. E que é Ele que dá a mim, a você, a cada um de nós. O que é que Deus nos dá? Ele dá a todos, indistintamente, a vida, a respiração e todas as coisas, com a finalidade de quê? De que eu e você, cada um de nós, possamos nele, em Deus, viver, nos mover e existir. E para que isto aconteça, Deus coloca à nossa disposição estas 7 dádivas que são imprescindíveis para a nossa vida. E quais são as 7 dádivas que Deus nos dá? Primeira dádiva, Ele nos dá a vida. Segunda dádiva, Ele nos dá o crescimento. Terceira dádiva, Ele nos dá a força. Quarta dádiva, Ele nos dá o mantimento. Quinta dádiva, Ele nos dá a graça. Sexta dádiva, Ele nos dá o sono. E sétima dádiva, Ele nos dá a vitória. Então, observando estas dádivas que Deus nos dá e conferindo-as na nossa vida, chegamos à conclusão que isto não é uma ilusão, isto é real. Nós desfrutamos, nós nos movemos, nós existimos em Deus por sua bondade e misericórdia e somos cercados de todos os cuidados de Deus para o bem-estar da nossa vida. E ao desfrutar de tudo quanto Deus coloca diante de nós, qual deve ser a atitude do nosso coração? Nós devemos ter a ação de adorar a Deus na beleza da sua santidade, adorando-o em espírito e em verdade por todos os dias da nossa vida, em saber quão maravilhoso é o Deus a quem servimos, adoramos e amamos e que preparou para nós um futuro brilhante de glória na eternidade. E permanecendo firmes e fiéis a Ele, nós desfrutaremos esta eternidade com o Deus que nos criou e que nos possibilita todas as coisas para a nossa existência. Que possamos pensar sobre isto e sermos mais agradecidos a Deus por tudo quanto Ele é e faz em nossa vida. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.